Atenção, pessoal! Preparem-se para a jornada mais épica de justiça e reviravolta que vocês já viram. Aqui, a arrogância sempre é derrubada, e a competência, aquela que a sociedade insiste em não ver, se revela no momento exato em que a vida de um milionário depende dela. Vamos começar no 15º andar da Faria Lima, onde o ar é pesado de dinheiro e desprezo, e onde a faxineira invisível estava prestes a salvar um império de 50 milhões de euros. Augusto Vilas, o empresário milionário, se contorcia na cadeira segurando o peito, o rosto pálido, a respiração presa. O pânico tomou conta da sala de reuniões. Todos em pânico, sem saber o que fazer. A vida de Augusto estava se esvaindo no momento em que ele mais precisava estar vivo, no meio da reunião que decidiria se a empresa dele receberia os 50 milhões de euros de empréstimo ou se iria à falência em 3 meses. Lá fora, no corredor, a vassoura escorregou das mãos de Lívia Silva quando ouviu o barulho vindo do escritório principal. Era um som estranho, como se alguém estivesse se debatendo, seguido por vozes desesperadas gritando em alemão. Lívia, que passava seus dias limpando o corredor do 15º andar, parou e prestou atenção. "Meu Deus, o que está acontecendo?" Uma voz masculina gritou em alemão do outro lado da porta de vidro. Lívia conhecia aquela voz. Era Müller, um dos banqueiros alemães que havia chegado 1 hora atrás para a reunião mais importante da vida de Augusto. Outros gritos se seguiram, agora em português. "Meu Deus, alguém faz alguma coisa? Ele não está respondendo." Era a voz de Fernanda, a secretária, em pânico total. Lívia largou a vassoura e correu para a porta. Ela hesitou apenas por 1 segundo, lembrando-se de como Augusto a havia tratado durante os 2 anos em que trabalhava ali. Ignorada, desprezada, muitas vezes humilhada. Mas ali, vendo uma vida se esvaindo, a dignidade dela venceu o ressentimento. Ela invadiu o escritório, gritando com uma autoridade que ninguém esperava. "Saiam todos da frente agora!" O caos parou. Lívia rasgou a camisa caríssima de Augusto. Viu o terno de 20 mil reais ser destruído e começou a aplicar compressões cardíacas com uma precisão que só anos de treino permitem. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, este conteúdo ressoou com você. Para que eu possa continuar a trazer histórias de qualidade, conto com a sua valiosa contribuição. Deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. É um gesto simples que faz uma enorme diferença para o nosso crescimento. Vamos continuar. O banqueiro alemão, chocado, perguntou: "Você entende de medicina?" A resposta de Lívia calou o escritório inteiro. "Eu sou médica. Não apenas médica, mas uma cardiologista com 15 anos de experiência." A ambulância chegou e levou Augusto, mas a intervenção de Lívia o salvou. Horas depois, na UTI coronariana, ele acordou. Sua esposa, Clara, estava ao lado da cama, aliviada. Os médicos disseram que foi por muito pouco. "Se não fosse pela funcionária que te socorreu, você teria morrido ali mesmo", Clara disse. Augusto tentou se lembrar. As imagens voltaram como um filme. Lívia rasgando sua camisa, fazendo massagem cardíaca, gritando ordens médicas, com uma autoridade que ele nunca havia visto nela. "A faxineira?" ele disse baixinho. Sim, a faxineira era médica. O Dr. Henrique Moura, cardiologista responsável, confirmou. Augusto teve um infarto agudo do miocárdio e deve sua vida a essa mulher. Sem a intervenção dela, ele estaria morto. 3 horas depois, Augusto recebeu a visita de Fernanda e Müller, o alemão. Fernanda estava abalada, Müller impressionado. "Senhor Vilas", Müller disse, "quero retomar nossa conversa sobre o empréstimo. Uma empresa com esse nível de recursos humanos merece nosso investimento." O mal-entendido era total. Müller acreditava que até os funcionários da limpeza eram profissionais altamente qualificados.
Lívia havia salvado, ironicamente, não apenas a vida de Augusto, mas também seu negócio de 50 milhões de euros. Augusto, sozinho com seus pensamentos, sentiu a ironia o incomodar profundamente. Por 2 anos, ele havia tratado Lívia como se ela fosse menos que nada. E agora descobria que ela era mais qualificada que a maioria dos seus executivos. Ele ligou para Fernanda e exigiu o endereço e telefone de Lívia. Ele precisava entender como uma cardiologista do Hospital das Clínicas acabou limpando seu escritório. Ele disse o que precisava dizer. Lívia, eu preciso que você venha. Eu preciso entender, porque hoje descobri que durante 2 anos tratei uma das pessoas mais extraordinárias que conheci como se ela fosse invisível e preciso entender como isso foi possível. A arrogância de milhões havia sido calada pela dignidade de uma faxineira. Que lição de vida pessoal! Augusto estava à beira de uma transformação completa. E tudo começou quando ele aceitou que havia sido um homem pequeno, que precisava diminuir os outros para se sentir grande. 40 minutos depois, Lívia Silva entrou no quarto do hospital. Ela vestia a mesma roupa simples de sempre, mas agora Augusto a via com olhos completamente diferentes. Não era mais a faxineira invisível, era a médica que havia segurado seu coração nas mãos. Lívia começou a contar sua longa e dolorosa história. Ela havia trabalhado por 15 anos no Hospital das Clínicas. Mas ela fez a coisa certa, a coisa honesta. Denunciou um esquema de fraude e corrupção na universidade, hospital, onde alguns colegas vendiam laudos e diplomas falsos. Em vez de ser recompensada, ela foi demitida e colocada na lista negra do meio acadêmico por causar instabilidade institucional. Sem emprego, ela precisava desesperadamente de um plano de saúde para sua filha, Sofia, que exigia tratamento médico caro. Lívia aceitou o emprego na limpeza da empresa dele, ganhando o mínimo apenas para garantir o plano. Ela estava dormindo em colchonetes no subsolo do hospital para ficar perto da filha. Augusto ficou destroçado. Ele havia humilhado e desprezado uma mãe que tinha a dignidade e o caráter de uma heroína. Lívia, ele disse finalmente com a voz embargada, me perdoa. Ela hesitou, mas a resposta dela foi a confirmação de sua grandeza. Senhor Augusto, você não sabia, mas deveria saber. Deveria ter tratado você com dignidade, independente de saber sua história. E então veio a proposta de resgate. Quero que você volte a ser médica. Quero oferecer um cargo de diretora médica da empresa. Salário de R$15 mil por mês, todos os benefícios, plano de saúde premium para sua família. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Mais nada. Você salvou minha vida hoje, agora deixa eu salvar a sua. Augusto implorou. Ela aceitou. Mas a história da transformação não terminaria no hospital. Augusto recebeu alta e ligou para Lívia. Queria conversar, direito sem pressa. Lívia concordou, mas impôs uma condição sobre o local. Não podia ser na mansão dele. Ela sugeriu o Shopping Cidade Tiradentes, um lugar que Augusto nunca havia ouvido falar, longe dos sofisticados Iguatemi e JK que ele frequentava. O caminho até a periferia foi um choque de realidade para o milionário. Ele viu as casas simples, as ruas menos asfaltadas, a vida pulsando de forma que ele nunca havia observado. Chegando lá, no shopping pequeno, simples, mas limpo e movimentado, Augusto se sentiu deslocado com seu terno caro entre pessoas vestidas de forma casual. Lívia já estava lá, vestindo uma blusa branca simples e calça jeans, parecendo mais humana, mais relaxada. Enquanto pediam café e um lanche simples, Augusto percebeu que Lívia checava os preços no cardápio antes de escolher algo. Um detalhe simples, mas que mostrava o abismo entre suas realidades. Lívia não apenas aceitou o cargo, mas impôs suas condições.
O emprego de 15 mil reais era ótimo, mas ela precisava que Augusto prometesse nunca mais tratar funcionário como invisível, não importa o cargo. Ela o estava forçando a quebrar a bolha de arrogância. Ele deu sua palavra de honra. E assim, na segunda-feira seguinte, às 7 da manhã, Lívia Silva entrou no prédio comercial da Faria Lima pela porta principal pela primeira vez em 2 anos. Não carregando o carrinho de limpeza, mas vestindo um blazer azul marinho e carregando uma pasta executiva. O segurança Roberto ficou surpreso que ela soubesse seu nome, mas mais ainda quando ela perguntou sobre a família dele. A doutora Lívia Silva havia voltado à medicina e Augusto Vilas havia recuperado sua humanidade. 6 meses depois, Augusto estava irreconhecível. Chegava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, caminhava 30 minutos por dia e, o mais impressionante, sorria. A ex-faxineira agora era diretora, salvando vidas e prevenindo doenças, ensinando o milionário a valorizar o que realmente importa, a humanidade e a dignidade. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.